É desnecessário. É infantil. O comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo sinal de posição de forte, essas coisas, é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado, é infantilidade, é criancice, é de um cara de 34 anos mimado, que não aceita ser provocado, não aceita a crítica, e aí entra uma incoerência da fala dele durante o leilão. Deu um passe para gol, nossa. Por que não deu um passe para gol lá contra a Noruega? Não deu um passe para gol, né? Ali que importava. Cara, não fez nada demais. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Neymar mais uma vez foi assunto na mídia esportiva, e dessa vez foi por causa de uma confusão após uma partida contra o Remo na Copa do Brasil. Casagrande e Mauro César reagiram a essa treta, descendo a lenha no Neymar, com Casagrande, inclusive, voltando a chamá-lo de mimado, mesmo após aquela treta que teve com o pai do Neymar, que, se você não viu, vou deixar no card e na descrição. Veja tudo isso agora e diga nos comentários se você concorda com as críticas pesadas que foram feitas a ele. O Neymar só entrou no intervalo. Teve a história do leilão, então ele viajou depois lá para Belém, ficou no intervalo, entrou no segundo tempo e aí deu o passe, fez a jogada, né, pela esquerda e deu o passe pro gol do Rony, o gol da vitória. Vamos colocar aí o lance depois do jogo, em que o Neymar se envolve lá em uma confusão, princípio de confusão ali com dirigentes, cartolas, jogadores do Remo, na chegada ao vestiário. Vamos ver. Muito bem, tá aí. A galera fala, vocês vão falar do Neymar? A gente vai falar do quê? O Neymar em 24 horas fez coisas incríveis. O leilão do instituto dele foi um sucesso absoluto. Ele arrecadou 21 milhões. Lembrando, o Instituto do Neymar atende a 3 mil crianças, pessoas carentes. E é um sucesso. 21 milhões arrecadou. Aí ele vai pro jogo, entra no segundo tempo, faz a jogada do gol, dá o passe pro Rony, faz o gol. Fala, 24 horas perfeitas, né? Que coisa linda. Aí no final ele se envolve nessa treta aí, grita com a galera, não sei o quê. E vamos colocar também, no pacote todo, antes de a gente começar o debate aqui, o que disse o presidente do Remo sobre o Neymar, que ficou revoltado depois da partida. Uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Tá aí então o presidente do Remo revoltado com a questão do Neymar. O Casagrande até deu uma suspirada aqui, porque a gente vai falar do Neymar, mas temos que falar do Neymar. O Neymar é uma figura, relevante do futebol brasileiro e, como eu disse, em 24 horas ele fez muita coisa legal, até que no final se envolveu nessa confusão toda aí, Casão. É engraçado, né, o Neymar, ele poderia sair dessas 24 horas como a notícia legal. Ontem ele fez a jogada do gol, entrou no segundo tempo, tem todo um contexto, né? Sim. Mas tem que falar o contexto, mesmo as pessoas... Não estou querendo desvalorizar nada, é um fato. O Neymar entrou no intervalo, o time do adversário estava com 1 a menos. O Santos estava com 11, o Remo com 10. E é óbvio que o Neymar, num curto espaço, ele tem técnica genial, ele tem visão de jogo, ele tem o passe, ele tem a batida na bola, ele tem essas coisas, é dele. Nasceu desse jeito. Ele não tem mais força física, explosão, blá, 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 blá. E deixou o Rony na cara do gol. O Rony fez o gol 1-0, ganhou, classificou. O resto é desnecessário, é infantil.
o comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo sinal de posição de forte, essas coisas, é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado. Aí vamos falar assim, pô, mas ele não tem sangue de barata, então eu vou contar uma história pra vocês. Boa. Todo jogador que o adversário tem medo e que é provocador, a torcida adversária provoca. Isso é histórico. Serginho Chulapa era provocado, César Maluco era provocado, Renato Gaúcho era provocado, Nossa, Romário era provocado. Tem vários jogadores que na carreira foram grandíssimos jogadores e ao mesmo tempo provocadores. E esses caras, quando entrava no estádio, a torcida adversária provocava. Você era assim? Às vezes. Não, eu não era provocador. Eu não era provocador, eu tinha um jeito de me vestir, de falar, que irritava as pessoas, mas eu não provocava, nunca provoquei, vou fazer gol, vou fazer isso, vocês são fracos, nunca fiz. Era outra condição. Mas a questão é, por exemplo, tem jogadores que respondem jogando. A resposta está ali, ele já tinha dado a resposta, o resto foi over. Eu falei para você antes, eu fui num jogo em 76 no Morumbi, assisti com meu pai, São Paulo e Flamengo. O Geraldo, assoviador, que era o meia do Flamengo, tinha acabado de falecer. O Flamengo estava jogando quase todo de preto. E meu pai me levou, porque o Zico estava surgindo, estava explodindo. Vamos ver o Zico. Beleza. E naquela época, a imprensa de São Paulo falava que o Zico só jogava no Maracanã. E a torcida dos times de São Paulo provocavam o Zico falando que ele só jogava no Maracanã. Gritavam isso. E nesse jogo, a torcida de São Paulo ficou provocando o Zico o tempo todo. O jogo pegava na bola, na vaia, como era o Paulo César Caju, né? Vaia, só joga no Maracanã, jogador de um campo só e tal, não sei o que, não sei o que. 61 minutos no segundo tempo, ele recebe a bola dentro da área, ele olha, o zagueiro está na frente dele com a perna aberta, na posição de marcação, ele dá um tapa embaixo da perna, gol, 1-0. 63 minutos, cruzamento, o Luizinho ajeitou a bola, o Zico dominou e bateu de esquerda, 2-0. Depois o Ademir do São Paulo fez o gol, foi 2-1. O Zico deu a resposta dele ali. Depois daquele jogo com o São Paulo, foi esse jogo contra o São Paulo que nunca mais a imprensa de São Paulo falou que o Zico só jogava no Maracanã. Jogador de Maracanã, lembra? E as torcidas do time de São Paulo pararam de provocar o Zico de qualquer jeito, mas pararam de falar que ele só jogava no Maracanã. Foi nesse jogo em diante. E é essa a resposta do jogador. É essa, cara. Pô, ele entrou, ele pegava na bola, a torcida vaiava. A torcida do Remo vaiava. Muito, desde esse jogo. Ele foi provocado o jogo todo. Por quê? Porque a torcida do Remo tem medo do Neymar. Que ele pode decidir. Por quê? Porque ele é provocador. Então é um cara que incomoda a torcida adversária. Ele vai lá, faz a jogada, o Rony faz o gol, classifica o Santos, acabou. A resposta já foi dada. A resposta foi dada. Aí o resto é infantilidade. É criancice, é de um cara de 34 anos mimado, que não aceita ser provocado, não aceita a crítica, e aí entra uma incoerência da fala dele durante o leilão. Eu tenho o mental forte. Não falou? Ele não falou. Eu tenho o meu mental forte. Não, ele não tem o mental forte, porque se tivesse, não tinha provocação, não tinha nada depois do jogo. Olha lá. Todo mundo abraçando ele. Olha lá o Rony ajoelhado para fazer o gesto de limpar a chuteira dele. Cara, acabou. O que mais? Não precisa mais nada. Pois é. Esse é o problema. E o Neymar, enfim, respondeu às provocações. Um negócio realmente intrigante para mim. Você sabe que é assim. Eu tenho uma visão muito clara para mim desse tipo de coisa que está acontecendo. Já faz um tempo, sei lá, 15, 20 anos, que os jogadores de futebol e os dirigentes começaram a se comportar como torcedor. Certo? Sim. Então, teve aquela época de o Palmeiras ganhava um título, o Flamengo não tinha nada a ver, eles cantavam musiquinha do Flamengo e tal. O Flamengo ganhava um título, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Aí o outro time jogava, ganhava, zoava o outro time, o rival que não tinha nada a ver. O jogador começou a se comportar como torcedor. E aí, quando você começa a se comportar assim, você se aproxima do comportamento do torcedor. Então o torcedor se vê no direito de avançar na provocação, na crítica e até nas ofensas.
Né? E os dirigentes de futebol também. Naquela cena ali do Neymar, foi exatamente isso. O Neymar saiu de jogador do Santos e virou um torcedor do Santos, provocando a torcida do Remo. Só que ele estava provocando os dirigentes do Remo, que responderam como torcedor. Perfeito. Então, é um momento crítico de comportamento no futebol brasileiro, exatamente porque as coisas estão se misturando. O Palmeiras e o Flamengo não estão baixando a guarda agora? Cara, porque eles estavam, tanto a Leila como o BAP, se comportando como chefe de torcida. Concordo Cara, muito para de se comportar você. como chefe de torcida, se comporta como presidente, se comporta como a presidente, jogador se comporta como jogador, não estou falando que tem que ficar quieto e engolir, faz 2 gols, manda a torcida calar a boca, faz o que quiser, mas depois do jogo vai tomar banho e tchau, cara. Que arma mais poderosa do Neymar do que o futebol dele, do que o talento que ele tem? Porque ontem foi isso. É aquele negócio, ontem foi que dia? Terça, né? Terça. Eu sempre falo uma coisa que é pra vida, né? Quando o jogador para de jogar. Quando o jogador para de jogar, não existe mais a quarta-feira. Isso. O que quer dizer? O Neymar fez o leilão, certo? Foi mal na semana passada contra o Remo. Isso. No domingo, fez o leilão, foi atrasado, né? No outro dia, viajou, né? E tinha a terça-feira para ele. Se ele entra ontem e o Santos fosse eliminado e ele não jogasse nada, ele estaria morto hoje. A crítica ia pegar pesado com ele. Mas ele teve a terça-feira para dar a resposta. Isso. E ele deu a Deu a resposta da Exatamente. terça-feira. Acabou. Era isso. Acabou. Era isso. Eu, por exemplo, hoje, se eu errar alguma coisa aqui, eu não tenho mais quarta-feira. Perfeito. Entendeu? Porque eu parei de jogar. Exatamente. Mauro César Pereira já adentra ao gramado, ansioso para falar sobre o assunto Neymar. Nossa. E eu só quero completar isso que o Casão falou, porque o Casão falou sobre dirigentes, jogadores que agem como torcedores. Acho que tem um ponto importante nessa história aí, que é um pouco do mundo que a gente vive, das redes sociais. E eu sempre fui contra isso, que as pessoas acham que eu sou careta, que eu sou velho, que eu não sei o quê. Eu acho que rede social de clube tem que ser um serviço do clube. Não pode entrar nessa. E frequentemente entra. Ah, não sei o quê, e ganha não sei de quem e vai zoar o adversário. Ah, mas é rede social. Cara, é um canal oficial do clube, da entidade, quem quer que seja. Eu sou completamente contra as redes sociais de clubes agirem dessa forma. Porque isso inflama todas as coisas. Porque o cara que mexe, tá o cara responsável pelas redes sociais do clube, ele tá se comportando, ele está sendo um representante do clube. Ninguém sabe quem é o cara, né? Então, quem se revoltar, a torcida adversária que ele provocou, não vai xingar o Zezinho que mexe nas redes sociais. Eles vão xingar o clube. Exato. Então começa a ter uma guerra contra clube. Mas quem provoca essa guerra são os responsáveis das redes sociais, que quando perde a mão. Aqui, ó, o Chuchu e fala: Casão, eu sempre te escalava no jogo do Mega Drive de 90. Casão e Pelé no ataque. Que Porra, tal? Maravilhoso, Nada hein? mal, hein? Caramba. Muito bem, Mauro César Pereira já adentra ao gramado, chegou ansioso para falar tudo sobre o Neymar. Mentira, o Mauro não tem muita paciência para isso, mas enfim, aconteceu. O Neymar fez o que fez e depois no fim do jogo lá brigou, fez gesto de força, não sei o que e tal. A gente estava comentando aqui que me parece difícil para o Neymar saborear as vitórias. O cara teve 24 horas muito bons, o leilão do cara foi um sucesso, o cara entrou no jogo, fez a jogada, deu passe pro gol, quase fez outro gol, classificou o Santos, mas no final vai lá e briga e tudo mais, Mauro. Bom dia. Eu acho o seguinte, o Clube do Remo veio da Série B, da Série C para B, da B para A. É um dos clubes de menor investimento do Campeonato Brasileiro, luta pela permanência da primeira divisão. O Santos tem um investimento alto, não só o Neymar, que é o mais caro jogador do futebol brasileiro, não é isso? Como outros bons e caros jogadores, embora não formem uma boa equipe. Obrigação. 2 jogos é obrigação de classificar. Se o Remo se classifica, é um grande feito do Remo, né? Se o Santos se classificar, normal, 2 jogos. Não fez nada demais. Ah, deu um passe para gol, nossa. Por que não deu um passe para gol lá contra a Noruega? Não deu um passe para gol, né? Ali que importava. Ou, por exemplo, amanhã o Santos enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, no Nubank Park agora, né? Pela Copa do Brasil, acontece um confronto entre os dois e o Neymar decide o jogo fora de casa, jogando no piso de plástico. Aí sim, né? Ou como ele fez ano passado, fez o gol da vitória sobre o Flamengo, lá na Vila Belmiro. Já tem um ano isso aí já faz um ano. Cara, não fez nada demais. Nada demais. A gente pode tratar um feito
a gente tem que considerar normal para um jogador tão caro quanto ele, com o currículo dele, essa coisa tudo que você fala dele, como uma coisa do outro mundo. Nossa, ele deu passe para um gol. Pô, legal, ok. Já deu passe para gol, já fez gol em final de Liga dos Campeões. Né? Jogou Copas do Mundo. E para o Remo até acho que tem um lado bom essa eliminação, sabe? O Remo não tem condições de brigar em duas frentes. Assim, ficando só no brasileiro, ele tem a chance maior de permanecer. E aí, analisando friamente, embora as fases da Copa do Brasil paguem bem, o prejuízo é muito maior se for rebaixado. E tem times grandes ali louquinhos para cair. Ah, tem. Tem ali uns 3, 4, o Santos inclusive, todos ali naquele bolo, então dá para o Mirassol já pula fora. Então o Remo tem uma chance de escapar do rebaixamento, sim, como o Juventude no ano retrasado escapou, como a Vitória no ano passado escapou, com muita resiliência, muita luta, acreditando até o final, não se entregando, não se abalando quando é goleado. Lembra, a Vitória tomou de 8-0 do Flamengo. Falei, agora cai, né? Foi lá e ganhou do Atlético Mineiro por 1-0 no jogo seguinte, no Barradão. O Remo tem que ter essa mentalidade. Então tem esse aspecto. Esse eliminado sempre é ruim. Mas para um time que tem uma logística que é a pior possível, que é a maior distância da maioria dos times que jogam a Série A. Então são viagens longas e constantes. Menos investimento que os outros. Menos vivência de Série A, porque ficou muito tempo fora. Tem esse aspecto positivo, assim, não é o fim do mundo, não. É ruim ser eliminado, claro que é, mas agora o Remo pode se concentrar. E o Santos é o contrário. O Santos não tem estrutura como time, embora tenha até bons jogadores, para 3 frentes. E isso pode ser perigoso na Série A. Porque a Copa do Brasil ela adquire uma característica muito de prioridade nessas horas. Porque o cara agora pensa vai ser um assim... jogão, agora vai ser um jogo grande, Então, fase. então aí você pensa o quê? Pô, peraí, dá para ser campeão, mata-mata. O Vasco quase ganhou ano passado, brigando para não cair e tal. O Vasco quase ganhou, foi na final com o Corinthians. Perdeu em casa, na final. Poderia ter sido campeão. Por que não? Né? E aí você vai priorizar a Copa do Brasil, isso pode custar caro no brasileiro. Ainda tem a Copa Sul-Americana, são 3 frentes para o Santos. É pesado para o Santos. Pesado pelo momento do time e pela posição na tabela da Série A.